Bem-vindas e bem-vindos ao Naive Investor. Meu nome é Gustavo Sayani, hoje é dia 10 de julho de 2024 e este é o nosso episódio número 1117. Hoje eu vou falar sobre a Cyrela e compartilhar uma atualização da carteira da nossa parceria. Desde 2017 eu conduzo uma parceria que está formalizada desde 2022 sob o formato de um clube de investimentos. Caso você queira saber mais, deixe seu comentário no vídeo. E a Cyrela fazia parte da nossa carteira e aí deixou de fazer. Né? A gente fala de uma posição encerrada. Eu dou muita importância à maneira como nós nos referimos às coisas. Né? Então, assim, a mentalidade é de parceria, né? Tanto entre os cotistas da nossa parceria, mas também como, digamos, cotista, acionista de uma empresa, né? É a ideia de ser sócio. Então, eu não gosto de chamar de ações de papel, eu prefiro chamar de empresa mesmo, né? E posição também, enfim, não acho que é muito bonito, porque dá a entender que é algo temporário. E o ideal que eu busco é uma sociedade perene, né? Que é o mundo ideal. Você se torna parceiro de uma iniciativa que dá certo ao longo de muitas décadas e me parece a melhor coisa do mundo. Aquilo é bom, aquilo continua bom por muito tempo e você pode fazer outras coisas. Pode descansar, estudar, relaxar. Infelizmente a Cyrela não foi uma dessas, muito embora tenha sido a posição que mais durou na minha carteira, que mais vinha durando, né? Então eu comecei a comprar a Cyrela em 2017. As primeiras compras foram, se eu não me engano, em torno de R$17 por ação. Vamos ver aqui, Cyrela 3... talvez menos, talvez R$13. Cyrela. Porque eu sei que foi em meados de 2017. Mas o preço médio dela ficou próximo de 17 a 19 reais por ali. E vendi recentemente a quase 20. Né? Então, assim, em tempo médio aí de 5 anos, né? Porque depois teve compras posteriores, e um preço médio de compra 19, não houve ganho de capital nenhum, pelo contrário, eu perdi da inflação. Então não foi uma posição das melhores. Sim, ao longo de todo esse tempo nós obtivemos proventos, né? Dividendos e coisa e tal, então teve isso. Mas não foi uma posição que nos levou para cima, não. Agora, o fato dela não ter levado para cima só não é suficiente para justificar a venda, né? Porque se os fundamentos da empresa estão bons, ok, né? 7 anos é bastante tempo para esperar, né? Mas se houvesse a clareza de que de hoje em diante as coisas poderiam ser melhores, eu tranquilamente manteria, né? Até seria mais barato, né? Não mexer. Mas não é o caso. Então, assim, vamos ao que importa hoje, né? Então, Cyrela, olhar o cenário da Cyrela aqui. Então, ali em 2017, a primeira coisa é que a gente compra ela tendo uma dívida bruta sobre patrimônio líquido dentro do espectro que eu prefiro. Esse espectro é 0 a 0,5. Então, por aqui, olha, ela estava 0,34, 0,43, estava dentro. Hoje, ela sai e já não é
deste ano, tá vendo? Desde 2021, final de 2021, ela sai. Sai muito? Não sai muito, tá? Mas começa a haver outras empresas que ficam mais seguras, né? O passivo sobre o seu patrimônio também não é ruim de modo algum, tá? Fica até aqui em 1, não tem o que falar. A liquidez corrente dela sempre foi boa. Então aqui não tem exatamente nada de ruim, né? Mas não é tão bom. Olha em 2017, 0,63 o passivo do seu patrimônio. Era algo muito limpo e que foi numa tendência de piora, né? Os lucros, a gente compra ela aqui num período difícil, né, onde ela teve uma queda substancial dos lucros. Aqui foi os anos que se seguiram ali a Lava Jato, e instabilidade de governo, né, e afetou todas as construtoras. E depois é inegável que ela se recupera sim. Em termos de lucro, né? Quando vai olhar o fluxo de caixa, tem até uma coisa errada aqui, peraí. É até um pouco pior aqui, mas quando a gente vai olhar o fluxo de caixa livre, ele é expressivamente pior do que o lucro na média aqui, tanto nos últimos 10 anos quanto especialmente nos últimos 5 anos. E isso aqui não nos ajuda a manter o otimismo com a Cyrela, né? Em termos quantitativos. É interessante ver que vender uma empresa a 11 vezes o lucro, né? E de certo é algo raro mesmo, tá? Vou me desfazer de uma empresa que está custando 11 vezes o lucro médio aqui. Mas o fluxo de caixa livre diz uma história muito diferente e eu não tenho nenhum motivo para acreditar mais no lucro do que no fluxo de caixa livre, né? A dívida dela, se olhar ajustado pela inflação, ela nem está aumentando sistematicamente aqui não, né? Mas a 5 bilhões, compara esses 5 bilhões com essa capacidade de gerar caixa de 500 milhões por ano aqui, nos últimos 10. Então são 10 anos desse caixa para pagar essa dívida, né? E se for olhar o lucro, é quase 5 ali. Também já fora daquele máximo de 3 anos de lucro para pagar essa dívida. Então, como nós trabalhamos, eu fico muito confortável de ter na carteira 3, 4, 5 empresas, né? E aí a pergunta é a Cyrela é uma dessas 5? Das 3 eu não vou nem dizer. E não, né? Não vejo ela mais com esse potencial, né? Em suma é isso, né? Qualitativamente, tem toda uma transição já de muitos anos, já não é de hoje, né? Em que o fundador, o Eli Horn, perdão se eu pronunciei o nome dele errado, passa o comando da empresa para os filhos, né? E hoje ele é um grande doador, o que eu acho maravilhoso, tá? Um doador filantrópico. É um cara que parece que realmente está revertendo essa riqueza conquistada ao longo da vida dele para a sociedade, que eu acho maravilhoso. Agora, a Cyrela em si, que tem imóveis de grande qualidade, especialmente aqui no Rio de Janeiro, né, onde eu moro, como investimento, né, eu fico em dúvida aqui se ela vai trazer um resultado que me permita ser um filantropo ao final da minha vida, vamos dizer assim, né? É um pouco brincadeira, estou enormemente distante disso, enormemente na minha vida tem alguma poupança mesmo para arcar com responsabilidade muito mais, né, da ordem de educar meus filhos, mas enfim, a gente trabalha para ter esse conforto e a Cyrela, por esses números, não mais está
tá me fazendo manter a posição. Esse movimento faz parte de uma simplificação, do enxugamento da minha carteira, que eu vou continuar a falar sobre ele ao longo dos próximos episódios, tá? Muito obrigado, um abraço, tchau, tchau.